Bom, tudo bem, pessoal? Então, nessa nossa primeira aula de instalações elétricas, nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes de proteção aí das instalações elétricas, né? Vamos conhecer um pouquinho o disjuntor, né? O normal, né? Vamos também falar sobre o disjuntor DR, né? E também falar sobre os fusíveis, né? Que são dispositivos de proteção das instalações elétricas. Primeiro nós vamos falar vai ser o disjuntor, né? São aí os componentes comuns aí a praticamente todos os circuitos de instalações elétricas, né? Então olha só, os componentes de proteção são responsáveis por proteger os equipamentos, né, do sistema, bem como os usuários. Então tem que proteger os equipamentos para não queimar, para não sofrer avarias, mas também o usuário, o ser humano que está trabalhando naquele sistema, né? E também ele pode ser utilizado para desativar o sistema quando eu precisar fazer uma manutenção, né, fazer uma intervenção, ok? Então os disjuntores podem ser do tipo monofásico, né, podem ser do tipo bifásico ou trifásico, depende da tua instalação, né? O nome que se dá a esse componente é disjuntor termomagnético, né? Então o disjuntor tem uma função de monitorar a corrente elétrica do sistema e com base no seu dimensionamento, ou seja, eu tenho que dimensionar ele para cada sistema, né? Interromper o fluxo de energia no circuito com o objetivo de proteger os equipamentos daquele circuito. Então olha só, o disjuntor ele protege os equipamentos daquele sistema, né? Ok? Ele vai ficar monitorando a corrente e se ela for maior do que a corrente de projeto, ele então vai cortar o fluxo de energia, né? O funcionamento dos disjuntores termomagnéticos ocorre da seguinte forma. Bom, vamos entender um pouquinho. Quando nós ligamos os aparelhos em um circuito, há um fluxo de corrente. Então, se a tua casa estiver tudo desligado, não tem corrente, né? Quando eu ligar algum aparelho, eu vou ter um fluxo de corrente. Muito bem, se essa intensidade, essa corrente for acima da corrente de projeto, o disjuntor então irá atuar, né, e cortar o fluxo de energia para aquele circuito, evitando o quê? Que estrague o teu equipamento, que queime, né, o equipamento, que sofra alguma avaria no equipamento ou também no circuito. Então é isso que ele faz, né? Ele monitora a corrente e se ela for acima da de projeto, ele vai desligar o circuito. Os disjuntores termomagnéticos têm a atuação termomagnética, atuação em função de temperatura e atuação em função de magnetismo. Como que funciona isso? Vamos entender, olha só. Então, quando há uma sobrecarga no sistema, ou seja, existe uma corrente maior do que a de projeto, né, ocorre um aquecimento, é claro, dos componentes do sistema, dos condutores, do disjuntor também, né? E o disjuntor possui uma construção tal, né, que ele é um dispositivo que consegue detectar essa alteração anormal de calor e ele então vai desligar o circuito, né? Então, a atuação térmica do disjuntor ela ocorre quando há uma sobrecarga, né? Então, em sobrecargas, a atuação do disjuntor é térmica, ele desliga pela temperatura, né? Muito bem, mas quando há um curto-circuito, né, ocorre um curto-circuito, precisamos entender que é o seguinte, é quando eu tenho zero de resistência entre fase e neutro, isso é um curto-circuito. Ocorre um aumento instantâneo da corrente, né, uma corrente altíssima, nós dizemos até que um curto-circuito, a corrente é infinita, né? Essa corrente infinita, essa corrente altíssima, provoca um efeito magnético, né? E o disjuntor possui um dispositivo que consegue detectar esse efeito magnético que desativa o fluxo de energia. Então, quando há um curto-circuito, a atuação do disjuntor ela é magnética, né? Então, por que disjuntor termomagnético? Para vocês não esquecerem, atuação térmica quando há uma sobrecarga, e atuação magnética quando há um curto-circuito, ok? Então, nós vimos então o disjuntor, né, que tem como função a proteção dos equipamentos, do sistema, né? E eu tenho agora o disjuntor DR, que a função dele então é proteger o usuário, proteger as pessoas para que não ocorra um choque elétrico. Nós chamamos de DR, né, uma abreviação de disjuntor diferencial residual, né? As instalações mais antigas, se você observar, não tinham esse componente, né?
até porque ele é um componente relativamente novo na área da elétrica, né? Mas é muito importante que exista esse componente nas instalações, porque ele protege a vida humana, né? Então a função desse componente é detectar a fuga de corrente no sistema, né? E estas fugas ocorrem por vários fatores, né? Quando a corrente encontra outro caminho que não seja o condutor neutro, eu tenho uma fuga, né? Então a fuga pode ser pelas seguintes causas. Eu posso ter uma fuga elétrica no sistema porque tem choque elétrico. Alguém está sofrendo um choque elétrico no sistema, então a corrente está passando por essa pessoa, é uma fuga de corrente do sistema, né? Fios mal isolados também ocorrem fugas do sistema. Fios em contato com a carcaça dos equipamentos, né? Quantas vezes você vê geladeiras ficarem energizadas, máquina lavar roupa, porque fios encostam, né? E eu tenho fuga de corrente para a carcaça do equipamento. Então o objetivo principal do DR é não permitir que o usuário sofra algum choque elétrico. É essa a função desse componente, né? Segundo aí os estudos, né, dos especialistas, o ser humano ele é capaz de suportar uma corrente elétrica de até 30 mA. Né? Então por esse motivo você vai encontrar aí a maioria dos DRs com corrente máxima de fuga de 30 mA. Né? Em casos muito especiais você vai encontrar aí DRs com corrente de fuga maiores, até 300 mA, né? Em casos de aplicações industriais específicas, né? Mas a maioria você vai encontrar corrente de fuga de 30 mA, que é a corrente máxima aí que um ser humano pode suportar, né? Sem sofrer nenhum problema de saúde, né? Muito bem, a ligação do DR é bem simples, né? Basta você conectar o fase e o condutor nele, passa por ele o fase e o condutor, passa por ele o fase e o neutro, né? E daí segue para a alimentação aí dos disjuntores e do sistema, né? Como é que funciona então esse disjuntor DR, né? Então basicamente ele funciona monitorando a corrente que entra e a corrente que sai do sistema, né? Então ele enxerga a corrente que está entrando e enxerga a corrente que está saindo. E ele vai comparar essas duas correntes, né? Se essa diferença for maior que 30 mA, ele então vai desligar o circuito. É assim que ele trabalha, né? Monitorando a entrada e saída de corrente. Ou seja, toda corrente que entra no circuito tem que sair, né? A corrente que entra tem que ser a mesma que sai. Se não for a mesma, tem alguma fuga, né? E se essa fuga for maior que 30 mA, o DR então irá desligar o sistema, né? Umas informações importantes sobre o componente, né? Ele tem na sua carcaça algumas informações importantes, que é tensão de trabalho, né? A corrente de trabalho. Tensão de trabalho é qual é a rede que você vai instalar ele, tem que ser a tensão correta. Corrente de trabalho, qual que é a corrente que ele suporta de trabalho, né? Qual que é a carga para aquele sistema. E corrente de desarme é qual que é a fuga máxima que ele vai desativar o sistema, né? O DR também possui um botão desliga e liga, né, para ligar e desligar o componente, né, e como sequência ligar e desligar o sistema. E ele possui um botão de teste. Esse botão de teste ele simula a fuga de corrente, né? Ele serve para testar, para ver se esse componente está funcionando ou não, né? Segundo os técnicos, né, uma recomendação muito importante é que esse botão seja testado pelo menos uma vez por mês. Seria importante você abrir lá o quadro, né, e apertar o botão de teste para ver se realmente vai desligar o sistema, para ver se está funcionando esse DR, né? É uma recomendação técnica, né? O nosso último componente dessa aula, então, são os fusíveis, né? A extração residencial não se encontra muito, mas seria importante colocar, né? É importante ter esse componente, mas instalações industriais com certeza, né? Então o fusível, na verdade, né, ele é um elo, né? Ele é um elo do circuito que por ele vai passar também corrente, né? Só que ele tem uma estrutura metálica de baixo ponto de fusão, né? Por esse motivo, quando houver uma corrente que seja alta, né, ele vai aquecer e esse ponto, essa liga metálica vai fundir e vai romper, né, causando então aí o desligamento do circuito, né. É importante porque o fusível ele evita muito incêndio, né, danos aos equipamentos. Então
Uma área industrial não pode estar sem os fusíveis, né? Informações importantes desse componente. Primeiro, tem que entender qual que é a corrente nominal de trabalho, né, que você vai aplicar ele, tá? A corrente de ruptura, né, qual que é a corrente máxima que você quer que ele interrompa, né? Corrente convencional de atuação, né, o valor específico da corrente que causa a atuação do dispositivo. A curva característica, ou seja, quanto tempo você quer que ele suporte essa corrente, porque nós temos fusíveis que são ultra rápidos, né? A corrente subiu acima do recomendado, ele já rompe. Mas eu tenho fusíveis de efeito retardado, né? Ele pode suportar aquela corrente por um certo tempo para depois ele desligar, né? Isso é muito importante quando você tem cargas indutivas, né, motores elétricos, porque quando você liga um motor elétrico, você tem um aumento de corrente inicial, né, até que essa corrente vai estabilizar e vai abaixar. Então, se ele ficar abrindo quando subir a corrente, você vai ficar trocando fusível toda hora. Então, ele tem que se utilizar aí um fusível de retardo, né, ação retardada. A classificação dos fusíveis, então, segue aí uma regra, né, que são letras minúsculas e maiúsculas, né. A letra minúscula, ela define a forma de atuação daquele componente. Então, o A minúsculo são para fusíveis limitador de corrente, que atua somente em curto-circuito. O A minúsculo é só para curto-circuito. O G minúsculo é para curto-circuito e sobrecarga, né? Isso na primeira letra. A letra maiúscula daí é a aplicação desse componente. Então, por exemplo, eu tenho o G maiúsculo, eu aplico em linha de uso geral, né? O M são circuitos de motores, o L, proteção de linha, o TR, proteção de transformadores, o R, proteção de semicondutores ultra rápidos e assim por diante. Então ele sempre vai ter uma letra minúscula e uma maiúscula. A minúscula é a forma de atuação dele, né? Como é que ele atua, é para curto-circuito, é para sobrecarga, e a segunda letra maiúscula é a aplicação desse componente. Ali um exemplo, um disjuntor AM. Então se ele é AM, o A significa que ele é para curto-circuito. E o M maiúsculo, ele é para circuito de motores, então ele é para proteger os motores contra curto-circuito, né? Basicamente, nós conhecemos dois tipos de fusível. O fusível NH, que é um fusível muito aplicado na indústria, ele é direcionado para a indústria, né? E o fusível tipo D, que é aplicado em circuitos elétricos normais, né? Convencionais e também nas indústrias. Tá bom, pessoal? O material PDF também está aí na aula, então dá uma lida bem calma, bem tranquila no material, para a gente preparar aí para nossa futura exercício, futura prova aí, tá bom? Obrigado então e até a nossa próxima aula.